Fala galera, eu sou o Rafa, você está na segunda aula do nosso curso de inicialização no violão e nesta aula a gente vai conversar sobre postura, seja das mãos ou seja do corpo. Postura mais saudável para o corpo e a postura mais eficiente para a mão. Começando por essa mão aqui, a gente precisa entender como funciona o braço do nosso violão. A gente comentou sobre os trastes no vídeo anterior, né? A gente vai tomar como referência esses espaços entre os trastes e a gente vai chamar de casas. Essas casas a gente vai numerar, começando da mão até o corpo aqui, né? Em direção ao corpo aqui. Então casa 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. A gente tem algumas marcações aqui, ó, visuais, para ajudar a gente a encontrar casas com números mais elevados, mais fáceis, assim, né? Se você ouviu isso aqui, ó, dá pra ouvir? É o nosso vizinho, ele gosta de cortar grama quando tem gente gravando. Mas beleza, a gente tem aqui os espaços entre os trastes, que a gente vai chamar de casa. O nosso objetivo com essa mão é pressionar as cordas contra o braço do violão, de forma que essas cordas fiquem presas nesse traste aqui, né? Para que elas vibrem a partir do traste para frente aqui. Então a primeira dica de postura é, nós vamos usar as pontas dos dedos para pressionar as cordas, mas a gente vai pensar não na casa em si, como se fossem botões assim, né? Que se você pensa na casa, você vai apertar bem no meio dela aqui, né? Não, nós vamos apertar o mais próximo do traste possível, sempre. Nem sempre vai poder ficar tudo colado no traste, mas quanto mais, melhor, certo? Aí, nós vamos pensar nessa mão aqui, como se estivesse fazendo uma pressão na ponta dos dedos. Eu sempre dou um exemplo para os meus alunos lá, sobre a mão do italiano, né? Que o italiano fala, eco, né? Só sei eco em italiano, nem sei o que é eco, né? Eco. Mas enfim, a mão do italiano, ela é um exemplo legal porque tu tem a pressão na ponta dos dedos, só que o punho está relaxado. Se você conseguir simular essa pressão, você vai conseguir exercer uma pressão bem legal nas cordas. O antebraço ele vai ficar mais ou menos no mesmo sentido aqui das costas na mão aqui, né? E você não vai estar esgotando tendão nenhum ou fazendo esforço mais esforço do que o necessário. Conforme a gente dobra para dentro aqui o punho, os tendões eles vão se esgotando e menos resistência você tem. Se eu conseguir simular essa mão do italiano aqui no braço do violão, automaticamente a gente vai corrigir esse punho aqui, né, para não dobrar muito para dentro, nem muito para trás. Vai deixar mais ou menos no sentido do antebraço e a pressão vai estar só na ponta dos dedos. Se você perceber que o dedo de apoio está começando a escorregar aqui para cima, ó, nós temos um problema. Porque você vai estar deixando de exercer a pressão aqui na ponta dos dedos e vai começar a tentar pressionar a corda contra o punho aqui. Num violão de aço, onde o braço do violão é um pouquinho mais estreito, não tem problema o dedo de apoio vir um pouquinho para cima aqui. O que não pode é você perceber que a base aqui do teu punho está mais alta do que as cordas aqui. Aí tu estás fazendo força desnecessária, certo? Então, mão do italiano, joga o braço aqui no meio da mão do italiano e você vai perceber que acordes que são completamente diferentes um do outro, depois a gente vai ver algumas formas ali, vai ser só uma questão de esticar ou contrair os dedos aqui, certo? Falando agora do restante do corpo, eu estou usando aqui uma cadeira normal, eu não tenho nenhum apoio de pé, que nem aqueles apoios oficiais lá de violão erudito, porque a gente está numa situação comum, né? Você não vai andar com esse suporte para lá e para cá. Normalmente uma cadeira é o que você tem, além do seu violão. A dica master of Unbelievable Because Me Together, aqui que eu vou dar, tenta evitar de deixar as duas pernas na mesma altura. Se você deixar as duas pernas na mesma altura, o seu violão ele vai ficar um pouco abaixo do que seria legal para sua coluna
Então você vai começar, principalmente quem está começando, vai começar a se curvar aqui para ver onde está apertando. Aí a coluna vai começar a cansar, você vai começar a apoiar o braço aqui na outra perna. Quando vê, você limitou a movimentação do braço que faz as notas aqui. Se você simplesmente baixar essa perna ou elevar essa daqui, de preferência eleve essa perna aqui. Eu estou usando o pé da cadeira para elevar essa perna. Mas, elevando um pouco essa daqui, essa curva menor aqui é interessante que fique mais ou menos na altura do teu coração, para respeitar a tua coluna. Conforme eu elevei, essa aqui ficou mais baixa, eu já não vou conseguir mais apoiar o cotovelo aqui, mesmo que a minha coluna canse. Então, se eu cansar, normalmente eu vou para trás em vez de ir para frente. E assim a gente já deixou esse braço 100% livre. Consertou a coluna. O fato desse braço de apoio estar um pouquinho mais acima vai criar mais peso, vai deixar o violão mais firme ainda. Então, nas pernas, uma um pouquinho mais alta, uma um pouquinho mais baixa. Ainda na metade desse corpo, para segurar o violão, a gente vai ter que confiar nessa perna e nessa dobra do braço aqui na dobra da frente do violão. E jogar o braço por cima. Ele tem que ficar relaxado porque é o peso do braço que vai segurar o violão e não você tentando segurar o violão. Porque você precisa estar relaxado para fazer esse movimento de guilhotina aqui, enquanto você prende o violão no seu corpo, né? E você tem que sentir a confiança total nessa metade do corpo aqui, porque se você sentir uma insegurança e querer segurar o violão com essa mão, intuitivamente você vai querer abraçar o braço para que ele não caia, para segurar, para o violão não cair no chão, e aí a sua mão fica muito presa aqui. Quando você for trocar o acorde, você vai ter que começar a desprender o punho aqui de trás, ter que começar a acelerar a moto aqui ao contrário, né? Só porque está agarrado no braço do violão. Então sinta confiança nesse apoio dessa metade aqui, para que essa mão tenha que apenas navegar pelas notas, assim. Certo? Essa postura que a gente lapidou aqui, para você ficar o mais saudável possível, é uma postura, digamos, a informal, assim. Existe uma postura mais formal que você apoiaria. Eu vou até usar o outro violão de exemplo aqui, que tem um corpinho um pouquinho menor, porque eu sou pequenininho, né? Existe uma outra postura, também bastante usada, que é a postura clássica, onde a gente apoia na outra perna. E aí você tem um triângulo de apoio nessa perna e nesse braço. Ela pode ser mais confortável. E tem gente que toca violão popular com essa postura. A mais intuitiva normalmente é essa aqui, né? Certo e errado, as duas são posturas saudáveis para o teu corpo. Então, ergonomicamente falando, as duas são corretas, assim, né? Tranquilo? Lembrando, pessoal, se vocês quiserem ter acesso a materiais complementares a essa conversa que a gente teve aqui sobre a postura, sobre os tipos de violão, mais pra frente sobre leitura e tal, todos esses materiais estão disponíveis no nosso grupo do Telegram, que o link está aqui na descrição. Fica à vontade para participar. E de quebra você vai ficar por dentro de lançamentos de outros cursos que a gente normalmente divulga lá primeiro. Para complementar, a gente falou sobre essa mão. Essa mão aqui é bem tranquila. Agora que a gente já entendeu essa metade do corpo, essa mão basicamente a gente vai ter que tomar cuidado para saber quais cordas a gente vai bater enquanto a gente faz esse movimento de guilhotina aqui. E aí, eu tô fazendo um ritmo aqui sem palheta, né? A gente tem movimentos onde a gente desce com o polegar, ou desce com as unhas, ou sobe com o indicador. Nós vamos misturar vários movimentos e criar vários ritmos aqui, né? Mas tratando de postura, é basicamente deixá-la relaxada o suficiente, reguladinha aqui na altura da corda, que é uma coisa que vem com o tempo, assim. Às vezes a gente vai começar engatando demais, às vezes vai engatar de menos, vai passar por cima. Então a gente vai regulando essa altura dessa guilhotina aqui, conforme vai se acostumando com o instrumento. Aproveitando que a gente está conversando sobre essa mão aqui, no nosso grupo do Telegram a gente vai postar lá um catálogo de 5 ou 10 batidas, assim, as mais clichês, assim,
que com aquelas 10 batidas tu toca 5 horas de baile. 10 horas de baile. Confia em mim. Então tá, pessoal, na próxima aula a gente vai conversar um pouco sobre o método que a gente usa para organizar os nossos estudos. Calma que a gente vai chegar na música. Essa introdução a gente precisa fazer, você precisa estar familiarizado com o seu instrumento para depois começar a tirar som dele. Mas a gente chega lá. Calma, calma. Se você gostou de mais essa aula, desse pequeno curso de introdução, deixa o like pra gente. É muito importante pra gente ter esse feedback de vocês. Afinal, a gente regula todo o nosso conteúdo com a necessidade do nosso público, assim, né? Claro, sempre tentando passar a informação mais correta possível, né? E compartilha com quem você acha que se interessa por esse conteúdo, assim como você. E se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. E nos vemos na próxima aula. Até mais!